Boa tarde, caros alunos. Meu nome é Adriano Salles, eu sou presidente da Academia Palmarense de Letras e hoje estamos apresentando mais uma palestra do nosso ciclo de palestras 2021. Como convidado, teremos o Dr. Edivaldo Pontes. O Dr. Edivaldo Pontes possui doutorado em Epistemologia e História de Ciências pela UFBA, mestre em Política e Gestão da Educação, graduado em Letras e Pedagogia, especialista em Linguística aplicada ao ensino da língua espanhola, pela FAESC, especialista em Pedagogia pela FAREC, especialista em Coordenação Pedagógica pela FAR, Recife, concursos de formação na Espanha, psicanalista clínico, com prática e atendimento de formação em saúde mental. Foi professor e coordenador de pós-graduação da Faculdade de Ciências Humanas, Vale do Piranga, FAVIP. Não é isso? FAVAP. FAVAP. Desculpa, professor. Professor nos cursos profissionalizantes do SENAC, professor convidado da Fundação de Ensino Superior de Olinda, FUNESO, contratado da Faculdade Anchieta do Recife, professor efetivo da Rede Municipal de Olinda, com prática de ensino e educação básica, gestor educacional da Escola Municipal Ageu Magalhães, de ensino fundamental, nas séries iniciais, fundador do Instituto de Ensino de Psicanálise de Pernambuco, Unidade de Caruaru e Recife. Tem experiência na área de linguística, com ênfase na linguística aplicada do ensino de língua estrangeira e literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, sistema, ensino, formação, língua, linguagem, ensino, educação em valores e ensino da convivência, produção de texto, prática de escola e inclusão e psicopedagogia. É escritor de vários artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais no Uruguai e na Argentina. Informações coletadas do Lattes. É membro também da Academia São Lourencense de Letras. Seja bem-vindo, doutor Edivaldo Pontes. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês neste momento, nessa tarde, e vamos aí compartilhar algumas interrogativas no que tange a educação e a psicanálise, que são viés importantíssimo na construção humana. Bem, minha gente, espero que vocês possam aproveitar aí essa palestra que é riquíssima em informações. Vocês que são estudantes da área de letras, de pedagogia, psicopedagogia e educação. Aproveitem o doutor Edivaldo Pontes o máximo que vocês puderem, porque essa palestra é muito importante para vocês, principalmente para a formação na área da educação. Doutor Edivaldo Pontes, é com você. Vamos lá, gente. É me dada essa missão de tentar esclarecer para vocês a ponte e o viés existente entre a psicanálise e a educação. Ambas, nós poderíamos dizer que ambas têm um único propósito, que é estudar e entender o comportamento do desenvolvimento humano. Então, numa pergunta-chave, da contribuição para a psicanálise e a educação, eu acho que a pergunta mestra que norteia a tarde de hoje, para que nós possamos debater, seria tentarmos responder a seguinte pergunta-chave: qual a contribuição da psicanálise para a educação? Eu acho que esse é o ápice da nossa tarde. Uma das maiores contribuições da psicanálise foi a de permitir uma nova abordagem da relação entre o aluno e o professor, mas uma abordagem que fosse além do saber, Há uma ligação entre os aspectos cognitivos e afetivos dessa interação. A criança, principalmente dessa fase do desenvolvimento, a criança, quando ela chega à escola, para que a aprendizagem aconteça, primeiro ela elabora uma transferência, um elemento transferencial com o docente, com o seu professor. Então, ela vê na figura do professor, ela projeta uma pessoa que no seu seio familiar, ela gosta muito, pode ser a mãe, o tio, a tia, biologicamente falando, claro, mas ela não faz essa assimilação somente da tia, porque tia
é tia. Existem aspectos epistemológicos dentro dessa vertente que é até criticada, né? A tia é a tia, a professora tem o papel de professora. Mas para primeiro a aprendizagem acontecer, essa criança ela faz uma ligação da figura do professor com aquela figura no seu aspecto social que ela gosta. Isso é o que a gente chama na psicanálise de elemento transferencial. É assim na nossa fase adulta. Nós, quando estamos em processo de análise, a gente projeta no nosso analista uma figura com o nosso seio social. Aquela a gente projeta no indivíduo para que aconteça a transferência, a gente idealiza que aquela pessoa ela se parece com um membro da família, do qual a gente gosta muito. E aí Freud foi muito expert, né? Eu vou citar muito Freud ao longo da nossa trajetória, da nossa conversa nessa tarde, porque Freud é considerado o pai da psicanálise. Essa relação é tão existencial para a educação que os cursos de pedagogia, né, em épocas anteriores, ela só tinha uma única referência para estudar o desenvolvimento humano, ou seja, as fases do desenvolvimento humano, ela tinha a principal referência pautada em Freud. Então, os pedagogos, né, os professorandos da época, eles se deparavam com a perspectiva freudiana para entender e compreender como é o processo de desenvolvimento na criança, por exemplo. E muitos se chocavam. Por que se chocavam? Porque começavam a perceber que Freud já trazia em seus escritos que existem as fases do desenvolvimento na criança. E essas fases do desenvolvimento, Freud descobriu que existia uma sexualidade ainda na criança, que quando não bem resolvida, trazia traumas existenciais que acompanhavam o indivíduo no seu desenvolvimento, ou seja, na sua fase adulta. Gente, imagina o que é, na década de 1900, Freud falar para uma comunidade científica que existe sexualidade na criança, no seu desenvolvimento. Uma aberração, né? Hoje, no século XXI, a gente ainda tem rigidez e a gente ainda se policia muito ao tratarmos de temáticas referentes à sexualidade. Esses tratados de Freud deu a ele o título, na época, de pervertido, né? De imoral, porque ele conseguia trazer essa característica de falar nesse público que a educação da criança, ela é pautada na gente entender o seu desenvolvimento de natureza e de ordem sexual. A grande pergunta também é qual a contribuição de Freud para a educação, né? E aí a gente tenta responder a essa pergunta da seguinte forma: as maiores contribuições de Freud nessa área estão no conhecimento do desenvolvimento sexual da criança e até mesmo no papel da linguagem. Pelo menos em 2 ocasiões, Freud escreveu que educação, política e psicanálise são atividades impossíveis, pois as 3 lidam com a palavra. E por que impossível? Porque Freud, naquela época, já se tinha a ideologia de que essas 3 temáticas elas eram problemáticas. As pessoas não tinham um amadurecimento cognitivo para entender, para contribuir com a ciência da época em falar desses temas que eram tão delicados de serem compreendidos. E aí vem a nossa segunda pergunta: por que Freud afirma que a educação é impossível de ser tratada nesse aspecto? O impossível de educar, postulado por Freud, nos leva a acreditar que a educação ela está consolidada com base em um fracasso. Freud já falava naquela época da educação como um fracasso. Eu lembro que, quando eu fui estudante do mestrado em educação, a gente teve uma disciplina específica chamada Educação e Fracasso Escolar. Porque o professor, ele tem que entender o que é que dá-se dentro do gerenciamento da educação
fracasso escolar, o que é chamado de fracasso escolar. Então, Freud nos leva a acreditar que a educação está consolidada com base num fracasso, melhor dizendo, num insucesso. Esse insucesso constitutivo, pois um processo educativo pode parecer não ser falho, mas sempre existirá a falta de êxito quanto aos seus objetivos alcançados. E aí a gente vai passar para aquele postulado filosófico de que o ser humano está sempre em construção. Por mais que as teorias educacionais elas avancem, elas não atendem a uma comunidade como um todo, porque o ser humano está em processo de construção. E é esse processo de construção que nos faz fracassar, porque nunca atingimos 100% da sua totalidade. Isso é uma reflexão bem acirrada, e eu uso a dizer aqui porque nós estamos diante de uma clientela estudantil, né? Diante de um público de estudantes que estão estudando, inclusive, processos da construção educacional. Então, o que seria para Freud o fenômeno chamado de aprendizagem, né? Na perspectiva do sujeito inconsciente, vocês vão ver que toda teoria de Freud ela é pautada no inconsciente do ser humano, né? Por isso que a psicanálise é a única área do conhecimento capaz de desenvolver técnicas para acessar esse inconsciente. Tanto é que o grande advento da psicanálise é tornar consciente o inconsciente, né? E aí a psicanálise traz, com os estudos psicanalíticos, a gente traz essa ferramenta à tona. Então, na perspectiva do sujeito inconsciente, a aprendizagem ela é um processo transformador por resolução ou dissolução de antigas formas em novas formações inconscientes, como pulsão de saber, né? Freud vinculou no ano de 1905 curiosidade, saber e conhecimento, que foi um escrito muito abraçado pela comunidade científica da época, né? E que até hoje serve de direcionamentos para os cursos de pedagogia, principalmente. Então, quais são as maiores contribuições da psicanálise para a educação? Nós temos que entender que ambas tentam compreender o processo do desenvolvimento humano, ou seja, como o ser humano se desenvolve do ponto de vista cognitivo. Na sua trajetória, esses relacionamentos, como as forças inconscientes que motivam o comportamento humano. Então, nesse entendimento e neste campo, a psicanálise ela procura descrever mudanças qualitativas, cujo objetivo é fazer com que as pessoas compreendam os seus conflitos emocionais de ordem consciente. Então, o grande advento da psicanálise é fazer com que o ser humano comece, na sua fase adulta, compreender e entender por que sente tais reações diante das situações vivenciadas no seu dia a dia. O que a educação vai fortalecer na criança desde pequena, essa potencialização, ou seja, esse construto, né, para que a criança torne-se sujeito da sua própria aprendizagem. As maiores contribuições de Freud na área da educação estão no conhecimento do desenvolvimento sexual da criança. Tanto é que quando a gente pegar as fases do desenvolvimento humano, Freud vai descrever cada fase dessa, fase oral, fase de latência, fase da puberdade. Ele vai descrever essas fases como características importantíssimas para que a gente comece a compreender em que fase esse ser humano, por exemplo, possa ter ficado fixado. E aí trazer no seu comportamento condutas que atrapalharão, que poderão atrapalhar a sua formação em sociedade, né? Uma das maiores contribuições da psicanálise foi a de permitir uma nova abordagem da relação aluno-professor, além daquela que a gente tanto almeja, que é a transmissão do saber. Há uma ligação entre os aspectos cognitivos, afetivos dessa interação, através do que a gente chama na psicanálise de elementos transferenciais. Veja, caros estudantes, que todos os aportes teóricos e metodológicos da educação
elas tentam entender como é que dá-se-á o comportamento deste indivíduo, desse ser humano, analisando a sua trajetória de desenvolvimento, não é? Então, nos translados da educação brasileira, por exemplo, a gente vai estudar autores como Edgar Morin, o próprio Paulo Freire, né? O próprio Freud, para tentar entender Vygotsky, né? Piaget. Depois de Freud, a única literatura bem aceita, né, que trouxe uma nova roupagem, deixando o lado totalmente sexual dessa criança, foi Piaget, né? Piaget traz uma nova roupagem e ele é bem aceito na academia, nos cursos de formação de professores, para entendermos e compreendermos o desenvolvimento humano, né? Então, Piaget traz aí as fases do desenvolvimento com uma roupagem, assim, digamos que mais sutil, né? Porque até hoje, os tratados da educação sexual no ser humano, ela é pautada de muitos tabus. Tanto é que quando você vai pesquisar na internet sobre sexualidade, a primeira coisa como temática que vem é sexualidade e os tabus, porque até hoje nós ainda somos carentes, principalmente as nossas crianças, elas ainda são muito carentes de uma educação, de direito, de adquirir um direito de uma educação sexual bem tratada. O máximo que a gente vai ver nas nossas escolas brasileiras, infelizmente, né, esse retrato ele ainda tende a ter uma resistência, nos livros de ciência ou de biologia, a gente vê a educação sexual apenas como um aparelho reprodutor, masculino e feminino. E para a gente entender, desculpa, a puberdade, né, no ser humano, a nossa puberdade, a nossa formação do corpo, a diferença do corpo masculino para o feminino. E aí a sexualidade, ela vai muito além disso. Na fase oral, por exemplo, Freud vai descrever que o ser humano fixado nessa fase, ele tem tendência a tornar-se obeso, falar demais, porque ele foi fixado nessa fase, ou seja, não foi tirada, não foi satisfeita essa fase de forma correta. Então, caros estudantes, eu acredito que o ápice maior dessa psicanálise com relação à educação é tentar compreender, nos esclarecer, trazer um retrato, né, fotográfico de entender a conjuntura e a construção desse ser humano nos seus viés mais complexos, né, da humanidade. Ou seja, a humanidade precisa ser compreendida. Observe que, quando nós trabalhamos na educação profissional, com recrutamento de jovens para o primeiro emprego ou para a seleção de empresas para trabalhar em quaisquer que sejam a vaga de emprego, vocês sabiam que uma das perguntas que desclassificam 99% dos candidatos é a seguinte pergunta: quem é você? As pessoas não sabem responder. E isso é muito triste, porque você já pensou, você levar 20 anos da sua vida, 30, 40, 50, 60, 70 anos de existência humana, e alguém perguntar a você, quem é você? E você bater no peito e dizer, é tão difícil falar da gente mesmo. E sabe por que é tão difícil falar da gente mesmo? Porque a gente se preocupou muito mais em falar do outro. Falar do outro é muito mais fácil, falar do vizinho, falar do amigo, falar de quem você nem conhece, só por você ter visto uma, duas vezes. É muito mais fácil e cômodo, porque falar da gente mesmo requer responsabilidade. E nós não fomos capacitados, né? Tristemente, nós não fomos capacitados para falarmos da gente mesmo, para nos reconhecermos nos nossos processos, de quem somos nós. Por mais que a educação brasileira e mundial, ela tende, nos seus projetos didáticos metodológicos, trazer uma construção didática que fortaleça esse indivíduo, né? Eu lembro que dentro da educação a gente tem um mestre, né, o mestre Sainta Sai Baba, na Índia, que ele é um dos primeiros percussores que trabalha a educação em valores humanos, né? E Sainta Sai Baba, ele foi muito
fiel aos valores humanos no que tange à construção do indivíduo. Olha, todo aluno de licenciatura, ele estudou os elementos antropológicos e filosóficos da educação. Pergunte, hoje ainda em concursos públicos para professores, a gente tem esse tema como temática principal e a maioria não sabem lidar com essas questões. Talvez porque a nossa faculdade, ela foi também, teve uma parcela de culpa, ela não estava tão preparada, né, para mostrar essa temática, e muitas vezes nós alunos, né, na condição de formandos em professores, a gente não teve essa pretensão de estudar esses elementos antropológicos e filosóficos da educação. Até mesmo porque o próprio tema já assusta, né? E trabalhar a educação no Brasil, a gente ainda tem uma resistência muito grande pela desvalorização da classe, dada pelos próprios profissionais. Olha, quando alguém diz a mim, doutor Edivaldo, por que o senhor foi professor? Eu disse, eu fui professor porque eu quis. Foi um projeto meu ser professor. Eu tinha um sonho de ser professor. E se alguém perguntasse a mim hoje, doutor Edivaldo, qual era a profissão que o senhor gostaria de ser novamente? Eu dizia com todo o orgulho do mundo. Mais uma vez, eu queria ser, de novo, professor. A gente tem que ter essa responsabilidade, esse gosto por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente abraçou, né? Existem vários meios da gente brigar e até querer alcançar salários mais dignos, isso é um fato, né? Condições de trabalhos adequadas, existem meios, mas isso não pode ofuscar a responsabilidade que a gente tem de fazer, de executar o nosso trabalho de forma muito contundente e muito responsável. Sabe por quê? Porque nós estamos lidando com almas humanas. Já dizia o grande teórico dentro da psicanálise, né, Jung, ele dizia, da psicologia, Jung dizia o seguinte, domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao abraçar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? A humanidade, ela se perdeu muito nessa vastidão de conhecimento. Até mesmo porque as transposições didáticas metodológicas do século XXI, elas identificam que nós estamos na era do conhecimento, né? Nós estamos na sociedade do conhecimento. Saturnino de la Torre, que é um teórico educacional da Argentina, que na época, quando eu estudava mestrado, ele era o ministro da Educação da Argentina. Saturnino de la Torre, ele tem um livro bem grande que ele escreveu sobre sentir, pensar, né? Propostas para reencantar a educação brasileira. Então, veja, a educação, ela precisa ser reencantada, para reencantar a educação, né? Ele não diz brasileira, mas no âmbito geral. Aí fica a seguinte pergunta para a gente, será que a educação, ela foi desencantada? Por que ela precisa ser reencantada? Porque a gente precisa acreditar que o único meio pelo qual haja desenvolvimento humano é a educação. Mas por que não há tanto investimento na educação? Porque as pessoas têm medo de investir na educação. Porque já pensou? A maioria das pessoas, todas dominadas por um conhecimento crítico, por um conhecimento histórico, causa medo. Medo e espanto das pessoas, né? As pessoas têm medo das pessoas inteligentes. Eu lembro, na época, quando eu ainda estudava, que eu tinha uma professora que ela dizia, Ed, as pessoas têm medo de se aproximarem de mim, porque quando me apresento que diz, olha, doutora, não sei o quê, aí as pessoas têm medo, porque os títulos parecem que afastam as pessoas umas das outras. Não, o nosso conhecimento, ele tem que ser, além de tudo, traçado com muita humildade, né? Eu sempre digo nas minhas palestras presenciais que eu digo, olha, a única chave que nos leva a patamares extraordinários é você ser humilde. Você tem que ser humilde, inclusive para reconhecer que nada sabe, né? Só sei que nada sei, já dizia o grande teórico, né? Eu sei que nada sei. Porque o ser humano, ele está sempre nesta aprendizagem.
E essas duas áreas do conhecimento, psicanálise e educação, elas colocam o ser humano no centro desse direcionamento, né? A psicanálise, conhecendo a construção de como esse sujeito, ele se constrói, e a educação sendo uma mola que faz com que ele alcance voos incríveis, sem sair do lugar, né? Lembram na educação quando Paulo Freire dizia: a gente tem que educar com a nossa realidade. Por exemplo, se uma criança ela é alfabetizada lá no sertão pernambucano e ela conhece a fruta umbu, então você vai começar o processo de alfabetização dela com a palavra umbu, porque é essa palavra que ela conhece, que faz parte da sua realidade. Aí veio Edgar Morin, né, décadas depois, e disse: isso é um pensamento, mas a gente não pode reduzir o indivíduo a esse único conhecimento. É claro que nós devemos fazer com que ela seja alfabetizada pelo processo de alfabetização da sua realidade. Se é umbu que ela conhece, a gente vai começar a alfabetizá-la pela palavra umbu, mas a gente vai oportunizar ela para que ela conheça o morango. E que, inclusive, saboreie o morango. É o que Edgar Morin havia dito: educar com janelas abertas para o mundo. O ser humano tem que entender que ele é uma partícula pequena, mas ele pode alçar voos para o mundo inteiro. Hoje, com Ciências Sem Fronteiras, os estudantes brasileiros, eles já reconheceram que eles são capazes e podem, se assim quiser, eles podem estudar fora do Brasil. Então, é primeiro esse despertar, esse acreditar. A psicanálise vai dizer: você é o que você quiser ser. Com a educação, você prepara a mala para que suas ferramentas sejam bem estabelecidas, sejam bem determinadas. E como é que o professor faz isso? Quando ele entende como é que o ser humano ele se desenvolve e como é que a gente potencializa isso, né? Com técnicas educacionais satisfatórias e com uma pitada de psicanálise para a gente entender a construção e ir retirando esses complexos que vão se instaurando no desenvolvimento dessa criança e que a gente chega a adultos traumatizados, a adultos mal resolvidos, que não conseguem alçar voos. Outro exemplo bem prático para a gente é: vocês já imaginaram o quanto é o desenvolvimento de uma galinha chocar os seus ovos para que haja o pinto, para que ela tenha aí o desenvolvimento, a proliferação da espécie? Olha, ela fica chocando os ovos. Já imaginaram o processo? Ela aquece os ovos, ela sai dali para se alimentar, para tomar água, mas ela sabe exatamente o tempo correto de voltar. E aí, quando o pintinho está saindo da casca, ela sabe o momento exato de interferir para que ela belisque a casca do ovo para que aquele pintinho saia. Pronto, o pintinho saiu. Ela agasalha toda a sua ninhada embaixo das asas. Mas vocês viram depois disso o que é que ela faz? Quando ela vê que o seu pintinho já pode caminhar sozinho, ela não mais o ampara debaixo das asas. Ela belisca para que ele saia. Ela começa a dizer: você já criou pena, você pode se desenvolver, você agora vai se virar sozinho. A mesma coisa acontece com o pássaro, né? Ele está lá, faz o ninho, volta, alimenta com o bico, num bico com bico, ele dá o alimento. Chega uma hora que ele leva esse pinto para um abismo bem alto da montanha e ele solta, porque ela sabe, ali só existem duas opções. Ou o pássaro alça voo, porque ele já tem as penagens e as asas corretas para isso, ou ele se estabanala lá e pode até morrer. Aí vai depender dele. Existem seres humanos que são assim, né? A gente já, no nosso meio social, quantas vezes a gente não já ouviu alguém olhando para o outro e disse: menino, cresce? Oxi, deixa de ser criança. Já está na hora de você adquirir característica, haja como adulto, deixe de ser criança. E aí, a gente também começa a compreender que a criança, ela parte desse princípio.
de repente ela é tão pequena para fazer certas coisas e de repente ela é tão grande já para fazer certas coisas dentro do seu comportamento, dentro do seu seio, do seu contexto familiar. Então, a psicanálise e a educação, elas trazem contribuições que caminham juntas, mas têm papéis diferentes. É isso que a gente está tentando mostrar aqui, né? Olha, tanto é que no curso de especialização em psicopedagogia, lá tem uma disciplina chamada psicopedagogia e psicanálise, justamente para entendermos essa construção psíquica, né? Porque Freud vai trabalhar com consciente, pré-consciente e inconsciente. Tudo que me traz adoecimento e que vai me causar danos na minha existência, eu coloco para o inconsciente. O inconsciente se carrega de deixar lá guardadinho. Mas ele foi consciente um dia, então ele deixou marcas. Essas marcas é o que atrapalha os seres humanos. Por isso que a gente precisa ir para a terapia, começar a estudar, começar a nos analisarmos, né? Quando alguém... Veja que até o processo de análise, ele é preconceituoso no nosso meio social. Quando alguém olha para a gente e diz, eu vou para o psiquiatra, eu vou para o psicólogo, eu vou para o psiquiatra, alguém olha para ele e diz, oxe, tu tá doido, é? Até isso nos foi negado, porque felizes daqueles que fazem análise, mas ainda há um preconceito muito grande. Então, educação e psicanálise, elas têm suas importâncias, né? Suas relevâncias, elas caminham junto, mas elas têm identidades próprias e que precisam ser estudadas com muita responsabilidade, né? Psicanálise não é algo que você abre uma tenda e vai falar de psicanálise, tem que ter propriedade, né? Tem que ter estudos pautados, né? Tem que ter fundamentação teórica, como todos os estudos acadêmicos da nossa existência. Nós não podemos falar pelo achismo, né? Nós temos que ter embasamento epistemológico. Qual é a origem disso? Veio de onde? Quem fala sobre isso? Por isso, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente sofre muito, que a gente diz, o professor está lá orientando e diz, tem que ter fundamentação teórica. Ou seja, o que você está dizendo tem que ser dito com outros teóricos para sustentar a sua tese, né? E isso é muito sábio, né? Isso é muito divino do conhecimento. O tratado do conhecimento é algo muito espetacular. E agora eu vou abrir a palavra aí para Adriano, para que ele esteja aí mensurando alguma pergunta, algum questionamento. Adriano. Boa noite, professor. Eu acredito que o Adriano ele não está na reunião. Tá certo. Tem alguma pergunta aí, norteadora? Alguém tem alguma dúvida? Pronto, o Adriano acabou de chegar. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Tem alguma pergunta aí nos bastidores? Professor, ainda não, mas o questionamento que surgiu aqui de um aluno, né, que está assistindo aqui ao vivo com a gente, ele pergunta, doutor Edivaldo, como a psicanálise e a educação podem influenciar na pós-formação da licenciatura? Como pode... Como a psicanálise e a psicanálise na educação pode influenciar na pós-formação de uma licenciatura? Ela vai fazer com que você tenha o maior esclarecimento do que você vai ofertar para esse outro. Ela dá respaldos, né, teóricos para que você entenda os comportamentos humanos. Como é que você entenda as relações humanas. O comportamento, a conduta do outro. Foi uma conduta, por exemplo, fulano, bem policial agora. Fulano matou Beltrano. Todo mundo vai condenar. A psicanálise tenta entender por que aquele ser humano teve este comportamento. Então, é mais ou menos nesse aspecto. Aquelas coisas que parecem ser mais bizarras, a psicanálise vai ter uma
justificativa. Não que essa justificativa seja certa ou errada, mas que, por não ser tão ter sido trabalhada, ocasionou num comportamento desta conduta, num comportamento talvez agressivo. Então, a psicanálise ela vai entender como é o comportamento daquele adulto a partir do seu desenvolvimento. Ela vai encontrar todas as respostas para as condutas humanas, seja elas quais forem. E a educação? A educação vai fortalecer isso. Por que vai fortalecer? Porque a educação, o papel principal dela é fazer com que o sujeito entenda a sua conjuntura e o seu comportamento em sociedade, e que também entenda e contribua e traga contribuições para que outros seres humanos consigam também se desenvolverem enquanto seres humanos. É mais ou menos aí. Não sei se fui bem... Muito bom, bem claro. Outra pergunta aqui do nosso chat é, doutor Edivaldo, qual a diferença de psicanálise e educação e psicanálise na educação? Ótima pergunta. Psicanálise na educação. Os construtos teóricos metodológicos que existem na educação e que também são similares na psicanálise. Psicanálise em educação vai tanger aí os elementos de compreensão humana em relação aos aspectos inconscientes. Consciente e inconsciente. Lembrando daquela premissa primeira que eu disse. Qual é o grande papel da psicanálise? Tornar conscientes os conteúdos inconscientes. Ou seja, os traumas que existiram na formação humana, a mente não era capaz de suportar. Então, ela recalca, ela leva para o inconsciente. Então, é mais ou menos por aí. Agora, é claro que para dar autenticidade a essa pergunta, a gente precisa estudar pelo menos 24 meses psicanálise. Ok? Certo. Outra pergunta aqui. Doutor Edivaldo, o tempo necessário para fazer o curso de psicanálise são 24 meses. Onde a gente pode encontrar um curso mais próximo de Palmares? Na nossa unidade Caruaru, né? Nossa unidade Caruaru, ela funciona no Shopping Difusora, dentro do Shopping Difusora, né? Inclusive agora, no dia 24, a gente está iniciando uma nova turma, a qual eu ainda tenho algumas vagas. Então, todos os alunos de Palmares, estudantes de Palmares, eles frequentam e optam pela unidade Caruaru, por conta do acesso e por a turma ser aos sábados, porque aos sábados nós iniciamos as turmas às 9 horas da manhã, então é tempo suficiente para que ele chegue, pegue o transporte e chegue a Caruaru. O acesso também é bem fácil, que fica dentro do Shopping Difusora, e as aulas são quinzenais, né? Então, eu tenho um sábado para resolver minhas coisas, o outro sábado eu estudo. Dizer também que na unidade, né, Palmares, nós temos a nossa clínica escola, que é também a Intimamente, que fica lá na Sulanca, que é administrada pela nossa psicanalista clínica, doutora Rosa, que inclusive é uma escritora famosíssima aí de Palmares, né? Doutora Rosa. Doutora Rosa, ela é membro da Academia Palmarense de Letras. Exatamente. A última pergunta do chat para o senhor continuar a palestra, doutor. Qual a aplicação que a psicanálise oferece dentro dos processos pedagógicos no ensino fundamental 1? Ela vai entender, principalmente, e nos dar respaldos para que a gente comece a estudar o desenvolvimento humano, as fases do desenvolvimento humano, que é de suma importância para que o professor comece a compreender como é que dá-se-á a aprendizagem no indivíduo, os elementos de aprendizagem. Então, a psicanálise trabalha e faz com que a gente compreenda como o ser humano se desenvolve através das suas fases, fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência. E aí, quando a gente tem essa compreensão de como o sujeito se desenvolve, o professor ele começa a ofertar pedagogicamente elementos necessários que atendam às necessidades de desenvolvimento daquele indivíduo no processo de aprendizagem.
Muito bem, doutor. Boa resposta. Ficou bem claro. Continuando agora, né, a palestra, encerrando o momento de perguntas do chat. Ótimo. Então, gente, eu acredito que até agora esteja, né, ficando claro essa relevância, né? Essa importância. Eu nem digo importância porque é um termo muito redundante, né? Redundante entre importância, porque eu acredito que tudo na vida é importante. Eu acho que é necessário, né? A palavra mais correta seria essa. A necessidade da compreensão, principalmente para os estudantes, né? Das licenciaturas em pedagogia, história, geografia, né? Entenderem essa correlação existente entre educação e psicanálise. As contribuições, né? As contribuições existentes nessas duas áreas do conhecimento, que são de suma importância. Você já pensou o quanto nós seríamos mais felizes do ponto de vista profissional, da gente entender, né, um pouquinho entre educação e psicanálise e as suas contribuições? Veja, a conjunção psicanálise e educação já conheceu inúmeras formas, desde aquela própria ao otimismo, que assolou o movimento psicanalítico da década de 20, confiante nos auspícios de uma educação psicanaliticamente esclarecida, conforme as melhores ideias iluministas, né? Que é o que vai mais se aproximar da psicanálise com a educação, são as ideias iluministas. Vejam que quando nós estamos na nossa licenciatura, a gente começa a entender literatura, por exemplo. Quando nós estávamos no ensino médio, a gente viu que a formação humana, ela era traçada pela literatura, né? A literatura tentava entender e levar esclarecimentos para que a gente começasse a compreender como dava-se o processo de evolução humana. Por exemplo, no classicismo, o que era que a gente via? O classicismo, a origem do mundo, né? Veio aí as caravelas de Portugal para o Brasil, aqui já havia os índios, né? Hoje comemoramos aí o Dia do Índio. Então, aí vem toda aquela polêmica. Não, o Brasil não foi descoberto, porque aqui os índios já existiam, então invadiram. Mas veja, que há no classicismo essa conjuntura para que a gente comece a entender como uma nação se constitui. Aí depois vem as ideias iluministas, né? Até chegarmos no romantismo, com a Semana de Arte Moderna, e por aí vai. Com a psicanálise, a gente estuda as fases do desenvolvimento, para entender esse ser humano. Então, o que mais a gente vai estudar hoje, por exemplo, no século XXI? Que ser humano é esse? É o ser humano que vive na era do conhecimento, né? Então, é uma era complexa, já dizia Edgar Morin, ó, na educação. A educação caminha para tempos complexos. Quando vocês estudam os parâmetros curriculares nacionais, né? Quando vocês estudam Edgar Morin e outros autores, na década de 1990, quando foi implantado no sistema educacional brasileiro os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, ele parece que já nos alertava para a era da complexidade. Hoje, nós estamos numa era complexa, né? Trazida e traçada aí pelo isolamento social através do Covid-19. Se você for estudar a história da educação brasileira tempos atrás, você já começa a perceber que parece que nós éramos preparados, os bons professores, eles já estavam preparados para essa demanda que a gente tem hoje, principalmente de mudança de paradigmas. Olha, na década de 90, a gente começou a estudar tecnologias na educação. Hoje, a gente começa a perceber que uma educação que não é pautada na tecnologia, ela está parada no tempo, né? E como é que a minha mente vai estar preparada para trabalhar tecnologia? Como é que eu vou dar aula com a tecnologia? Se eu não estiver preparado mentalmente, eu vou começar a adoecer,
porque aí vai me gerar ansiedade, vai me gerar angústia, tristeza, enfim. Freud mesmo, ele não pretendeu ocupar-se de tal tema, deixando ao encargo de sua filha, né, chamada Ana Freud. Ana Freud, ela era pedagoga, né, ela era professora de educação infantil na época, e ela foi a primeira ser humano, mulher, pedagoga, e começou a trazer a ponte entre pedagogia e psicanálise. A obra toda dura toda a sua vida, né? Ela pôde, segundo ela afirma, compensar a falha paterna. A retórica de Freud, nesse caso, não deixa de ilustrar aquilo que faz questão tanto aos métodos educativos quanto à formação do psicanalista. Qual é? O fato de que, ao ensinar, o que se transmite é justamente o que falha, mais além de um saber. Ou seja, além de ensinar, eu não posso ensinar aquilo que eu não sei, aquilo que eu não domino. Se a eclosão da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, fez, por um lado, arrefecer o otimismo no seio da psicanálise, por outro, resultou na expansão e difusão da teoria psicanalítica pelo mundo. Esse tratado, né, da Segunda Guerra Mundial é que, naquela época, uma das principais falhas era a não disseminação do conhecimento. Nessa Segunda Guerra Mundial, Freud foi vítima, né? Ele foi vítima que, inclusive, foi feito com que todas as obras dele fossem queimadas. Foi determinado que todas as obras dele fossem queimadas em plena praça pública. E aí essa notícia chegou até Freud. Freud, pelo amor de Deus, olhe, foram pedido que recolhesse todas as suas obras e elas fossem queimadas em plena praça. Freud olhou calmamente para os seus servos e disse: meus queridos, não se preocupem, a peste já ganhou o mundo. Ou seja, ele quis dizer que todos os seus escritos já tinham se espalhado pelo mundo. Então, a ciência judaica da Viena do início do século tornava-se patrimônio cultural da civilização ocidental. Seus conceitos mais caros passaram ao domínio público, sendo apropriados pelos discursos hegemônicos do saber. A junção psicanálise e educação nesse então recebia aí uma nova torção, onde a teoria psicanalítica via-se degradada numa psicologização das relações da própria aprendizagem. Sem nutrir a esperança de que uma educação psicanaliticamente orientada venha livrar a infância da sua neurose, encontramos-nos constantemente com a solicitação, dirigida à psicanálise de responder ao insabido da educação. Nesse terreno, não cabe furtar-se ao diálogo que exige, contudo, recuperar e salvaguardar as distinções epistêmicas operantes num campo e noutro para, então, descortinar-se uma contribuição possível ao campo da educação a partir do seu atravessamento pela noção do sujeito de desejo, que a psicanálise tanto aporta. Então, ao mesmo tempo que a psicanálise aponta que o ser humano é um ser de desejo, ela também vai apontar que o que faz com que o ser humano evolua do ponto de vista educacional é que esse mesmo ser humano que é objeto de desejo, ele é um ser faltante. O que faz com que o ser humano cresça é de que ele não está conformado com nada. Ele sempre quer mais alguma coisa. E é esse querer mais que faz com que ele evolua. Então, existem limites e possibilidades da psicanálise na educação. Comenta-se muito, e até se afirma na legislação educacional, que uma das tarefas da educação escolar é contribuir para a formação da personalidade da pessoa. Sob o prisma da psicanálise, essa pretensão deve ser relativizada, pois os alicerces do caráter do indivíduo já se encontram firmados quando ele vai pela primeira vez à escola. Então, quando ele vai a primeira vez para a escola, os seus alicerces de personalidade já estão formados, ou seja, para a psicanálise já foi introjetado. Por quê? Porque esse viés de formação da personalidade pela psicanálise
dar-se-á pelas fases do desenvolvimento, desde o seu nascimento, o ato de mamar, o ato de desmamar, o ato de inserir as primeiras alimentações, o ato de tirar a fralda, de ele fazer suas necessidades fisiológicas no piqueniquinho. Então, desde aí, da sua saída do seio familiar para estar inserido em sociedade. Então, tudo isso vai moldando a sua personalidade. Então, para a educação, quando ele chega lá, ele já tem uma personalidade formada. A gente vai desenvolver e potencializar com os elementos educacionais e esse indivíduo, ele consiga inserir-se em sociedade sem sofrer tanto. Então, quando o professor entra em cena na vida da criança, tem diante de si um indivíduo cujos traços fundamentais do ego já estão sedimentados. Todas as vivências orais, anais, as vivências masturbatórias, todo o conflito da parapsicanálise edipiana, né, o complexo de Édipo, é quando ele sai da mãe para ir para outras relações, que sustenta o superego, enfim, traços fundamentais do ego e de suas relações com o id, que é o objeto de desejo, já se encontram definidos nesse momento. Professor, que danado o senhor falou aí? Que danado é esse id, esse ego e esse superego? Isso são características da psicanálise. Traduza para a gente, para a psicanálise, a nossa formação psíquica dá-se em 3 instâncias, id, ego e superego. Id, prazer absoluto. Tudo que quer tem que ser atendido. Superego, não pode fazer isso. Então, se você deseja isso, você não pode. São o que a sociedade castra, proíbe. São as primeiras leis. O que é o ego? O ego tenta estabelecer uma conexão, uma correlação entre atender o id e atender ao superego. Um exemplo bem prático, eu gosto de praticidade. Veja, para exemplificar id, ego e superego, como é que ele dinamicamente funciona na nossa mente. Exemplo, às 7 horas da manhã, eu tenho que já estar em sala de aula. Veja, 7 horas da manhã eu já tenho que estar em sala de aula. Eu dormi tarde e eu já vou dormir pensando que às 6, para eu estar, cronologicamente eu faço o cálculo, para eu estar 7 horas da manhã em sala de aula, eu tenho que acordar às 5h30, botar o despertador 5h30, para que eu me prepare, tome um banho, né? Me organize, saia bonitinho, cheirosinho, e pegue o transporte para chegar até a escola. Aí eu fui dormir muito tarde. Aí o despertador despertou 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Aí eu acordei. O meu superego diz, levanta, doutor Edivaldo, corre que teus alunos estão esperando. Vamos, levante agora. Isso é o superego. O id olha para mim e diz, doutor Edivaldo, você merece dormir. Você não deu na sua mãe na noite de sexta-feira santa? Durma. Sei que muita gente que está ouvindo aí está rindo. Durma, você merece, você é filho de Deus. Durma, não se preocupe com seu trabalho, com seus alunos que estão... Oxe, você é filho de Deus, durma. Porque, veja, o id é elemento de desejo, é pura pulsão de desejo. O superego, ele é castrador, ele é instaurador das leis. No meio dele, quem é que existe? O ego. O ego tenta equilibrar. Ele vai dizer, doutor Edivaldo, faça o seguinte, bota o despertador mais meia horinha e você dorme mais meia horinha, mas levante e vá embora, porque você tem obrigações. Se esse seu dia for descontado no seu contra-cheque, você tem o aluguel da sua casa para pagar, você tem o seu carro para pagar. Então, um déficit no seu contra-cheque, no seu valor líquido, vai lhe fazer falta. Então, durma mais meia horinha, você chega atrasado, mas você tem a desculpa de que é porque está chovendo muito, mas você vai chegar a tempo. Então, faça isso. Então, veja, id, ego e superego são 3 instâncias psíquicas que se interrelacionam entre si, mas que têm funções próprias na nossa mente. Então, id, desejo, superego, instaurações das leis introjetadas pela nossa cultura, pelas leis civis, né?
pelas leis que proíbem, que faz com que o ser humano seja regrado socialmente, consiga viver em regras dentro da sociedade. E o ego que vai tentar equilibrar para que um ou outro se dê bem. Então, aí eu tenho id, ego e superego. E aí existem o que a gente chama na psicanálise de recalcamentos, que são repressões, mecanismos de defesa do ego e do ocultamento de desejos que já fazem parte da própria personalidade. O que pode fazer o professor, então, construindo isso? Vimos que o professor, orientados pelos conhecimentos psicanalíticos, eles dispõem de saberes que lhe permitem conhecer ou, ao menos, supor que conheça o que se passa com o seu aluno nas diferentes fases de seu desenvolvimento, o modo como sua libido se manifesta, os conflitos pelos quais atravessa e as angústias das quais está sendo vítima. O professor que compreende a psicanálise, ele está à frente dos demais, pois tem em mãos um quadro de referências que fornece um panorama, ainda que não específico, sobre a vida psíquica da criança e do adolescente. E aí a gente tem uma temática muito importante dentro da psicanálise, que é educação e sociedade. Como é que essa se constitui? Sob a ótica da concepção freudiana de sociedade, qual é o sentido da educação? Seja ela no lar, seja ela na escola. Aí a gente responde, inevitavelmente, a educação, ela visa reprimir a energia sexual para convertê-la em sentimentos que possam ser empregados em prol da harmonia social. Este pressuposto aplica-se a qualquer tipo de organização social, capitalista ou socialista, a qual nós vivemos. O que Freud quis dizer com isso é que não existe a mínima possibilidade de vivermos coletivamente sem que cada indivíduo aprenda sentimentos como solidariedade, fraternidade e cooperação, e que a educação briga todos os dias em sala de aula para que esses três pilares sejam constituídos na vida dos indivíduos: solidariedade, fraternidade e cooperação. E estes sentimentos realmente se aprendem, segundo Freud, pois não são próprios do ser humano, são adquiridos, conforme ficou evidente nos eventos da horda primitiva. Como são resultados da aprendizagem, eles precisam serem ensinados pela escola, pela família e pela sociedade como um todo. Assim sendo, uma aproximação possível entre psicanálise e educação, a educação, termo cunhado para fazer face a um tipo de intervenção junto às crianças, principalmente, né, que tenham alguns problemas de desenvolvimento, é um conjunto de práticas chamadas práticas interdisciplinares, o que vocês estudam nas escolas, né, educação interdisciplinar, de tratamento com especial ênfase nas práticas educacionais, que a gente tem que conhecer, que visa e tem aí como objetivo retomada do desenvolvimento global dessa criança ou a retomada da estruturação psíquica que foi interrompida, ou a sustentação do mínimo do sujeito que uma criança possa ter construído. Em certa consonância com o moderno discurso, né, de uma educação inclusiva na escola, por exemplo, a educação terapêutica é um dos objetivos da educação do século XXI, né, com a educação com apoio psicopedagógico para a criança, com transtornos graves, leves, primeiramente na escola, que é um outro desafio. Aposta-se com isso no poder subjetivante dos diferentes discursos que são postos em circulação no interior do campo social, com o intuito de assegurar, sustentar, modelar lugares sociais para as crianças, levando em conta que, nesse sentido, o discurso ou discursos em torno do escolar são particularmente poderosos, ou seja, o professor tem uma fala muito poderosa nesse viés social.
uma designação de lugar social é especialmente importante para as crianças incapazes de produzir laço social, como é o caso das crianças psicóticas ou com transtornos graves. Mesmo decadente, falida na sua capacidade de sustentar uma tradição de ensino, a escola é uma instituição poderosa quando lhe pedem que assine uma certidão de pertinência. Quem está na escola pode receber o carimbo de criança, ou seja, isso vale para uma educação pautada na inclusão, né? E o professor, ele também tem esse papel de um professor terapeuta, aquele que é capaz de entender essa especificidade, né? Esse déficit dessa criança. A psicanálise trouxe uma nova forma de olhar essa criança e de também os profissionais da educação olharem como é que se dá a infância. O maior contributo de Freud para os profissionais da educação reside no fato de ter conduzido a uma forma nova de olhar a infância, que contrasta fortemente com a crença vitoriana, né, de que o mau comportamento ou os problemas de personalidade da criança eram resultado do pecado original, só corrigíveis por uma disciplina severa e rígida, que aí uma criança mal comportada, ela é mal educada, né? Ela tem aí certos aportes que a gente falha muito. Com isso, ao longo dos últimos 100 anos, olha, somente isso, ao longo dos últimos 100 anos, a psicanálise teve um papel incontornável na compreensão do funcionamento mental e, inevitavelmente, os seus contributos foram sendo progressivamente integrados no domínio educativo, né? Essa nossa fala centrar-se-á sobre a descrição deste contexto, né? Da relação da psicanálise com a educação. Hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que 90% dos meus alunos no curso de formação em psicanálise são pedagogos, são professores, vêm de alguma licenciatura plena. Por quê? Porque sentem a necessidade de práticas e de intervenções pedagógicas que atendam à demanda desses indivíduos, desses jovens, desses adolescentes. Alguma pergunta até aí, gente? Eu falo que o homem da cobra, né? Sim, professor. A gente já sabe que a palestra já está chegando ao final, mas aqui a gente tem ainda duas perguntas. Das duas, a primeira é o sistema da nossa mente, como o doutor falou, que tem o id, o ego e o superego, ele é representado aqui por um iceberg que tem apenas a ponta fora da água. O aluno aqui já sabe, né? Isso. De que forma a gente pode figurar melhor o diálogo entre essas três pessoas? Id, ego e superego? Sim, id, ego e superego. A gente pode entender como aquilo que eu havia dito. Id, puro prazer, não quer saber de nada. Por exemplo, um exemplo bem prático. Uma pessoa é diabética. Se ela comer um doce, uma surpresinha de uva, ela tem uma hipoglicemia e ela vai passar mal. O id diz, oxe, tu toma uma injeção, alguém te socorre no hospital, mas come essa surpresinha de uva. O id, ó, ele vai e come. O ego, ele vai dizer, faça o seguinte, não coma tudo não, só dê uma lambidinha e aí você não se altera muito. O superego vai dizer, vai comer essa surpresinha de uva, viu? Mas vai se lascar, vai morrer, o caixão vai sair daqui. Então, ele é bem assim. Essas três instâncias psíquicas, elas interactuam de forma dinâmica. Embora a gente separe, mas tudo isso é o que a gente chama na psicanálise de determinismo psíquico. A pontinha lá do iceberg, que é representada pela psicanálise, né? A gente tem lá o iceberg, a pontinha do gelo, que foi que afundou o Titanic? Foi o que estava submerso, né? Que afundou o Titanic foi aquela barreira de gelo que estava no fundo do mar, né? Então, aquela pontinha do iceberg que identifica a psicanálise é para mostrar que aquela pontinha é o nosso consciente, é o que a gente pensa, é as nossas tomadas de decisões de maneira consciente. Aquela
flechinha de água ali que está sobre o consciente e o inconsciente é chamada de pré-consciente. Todo iceberg que está na profundeza do mar, mais o infinito do mar, do fundo do mar, é o que nós chamamos na psicanálise de inconsciente. Por isso que a gente tem consciente, pré-consciente e inconsciente. E aí a gente tem o iceberg na psicanálise para entender que aquela pontinha do gelo que a gente consegue visualizar, aquilo ali é somente o nosso lado consciente. O Freud vai dizer o seguinte: o inconsciente vai mandar na sua vida inteira e você vai chamar isso de destino. Por isso a importância dos estudos psicanalíticos, porque o ser humano que estuda a psicanálise, que compreende as ferramentas psicanalíticas, ele não só vai tratar do outro, mas é um estudo que ele trata a ele próprio. É um estudo que ele entende como é que ele se constitui diante de certos comportamentos. E aí ele tem uma maior liberdade de viver em sociedade e de viver para ele. Porque quando ele não conhece a psicanálise, parece que ele vive em função do outro, dos outros, são os outros que determinam sua vida. Ele esquece que ele é ele, que ele tem que viver por ele mesmo. É muito libertador. Outra pergunta? A segunda e última pergunta, doutor, para o senhor finalizar, como a psicanálise pode contribuir na adolescência do estudante, para o estudante e adolescente, hoje em dia? Hoje em dia, ela vai ser fundamental. Porque, através de uma transposição didático-metodológica na escola, com aportes teóricos bem fundamentados para a gente lidar com esse ser humano, por exemplo, nas aulas de biologia, nas aulas de ciência, quando a gente está estudando lá o ser humano, a gente consegue trazer para esse aluno, didaticamente e com muita responsabilidade, a gente dá a ele a oportunidade de ele conhecer como o ser humano se constitui e como ele pode se fortalecer a partir desses eventos educacionais trazidos pelo conhecimento da psicanálise. Muito bem, doutor. Ótima pergunta, ótima resposta. Estão surgindo aqui mais uma pergunta. Eu vou levar ela para o senhor também. A psicanálise, ela pode me ajudar a desenvolver melhor nos estudos? Pergunta ao aluno. O senhor repete, por favor. A psicanálise pode me ajudar a desenvolver melhor nos estudos? Pode sim, tá? Porque ela vai te dar ferramentas, ela vai te dar estratégicas, por exemplo, de você otimizar o seu tempo. E você ter uma agenda responsiva com você mesmo. Porque ela vai te dar a competência de você classificar o que é importante na sua vida, do que é menos importante, do que você precisa dar atenção e do que você precisa eliminar, que não acrescenta no seu dia a dia. Ela vai dar conta de ter em você, de despertar em você o interesse por otimizar e planejar bem o seu tempo. Ok? Ok. Pronto, doutor. Finalizando as perguntas, o senhor pode prosseguir com a finalização da palestra. Ok, então vamos lá. Para ficar bem esclarecido para a gente. Se nós pudéssemos... Aí eu falei tanto aqui que para que a gente possa estudar um tema, primeiro a gente tem que estudar os fundamentos daquilo que a gente vai aprender. Por exemplo, quando você se matricula no curso de pedagogia, a primeira disciplina que tem lá são fundamentos filosóficos e antropológicos da educação, né? Todas as licenciaturas vão trazer isso. Se você for estudar psicanálise, fundamentos da psicanálise, como aqui é psicanálise e educação, você já conhece os processos educacionais. Se a gente fosse fundamentar a psicanálise, professor, doutor Edivaldo, o que é que fundamenta essa psicanálise? Eu vou ser bem breve. Vamos lá. Naturalmente, devemos estar advertidos, embora esses temas epistemológicos interessem direta e fundamentalmente a psicanálise, não se trata exatamente do conhecimento que essa teoria trata, mas nem por isso são temas menos importantes a ela, como educação. Ao contrário, o tema da realidade e suas questões associadas à própria psicanálise e à educação atravessaram a teoria freudiana de ponta a ponta. Então, para entender psicanálise,
a gente tem que entender sociedade e realidade. Para entender a educação, a gente tem que trabalhar e tem que estudar realidade e sociedade. Não é preciso muito para estabelecer um ponto. Nós vemos, com efeito, que se formam ao redor desta problemática algumas de suas noções fundamentais. Por exemplo, Freud vai distinguir entre realidade material e realidade psíquica. Ele diz que realidade material designa tudo o que é obtido a partir do mundo exterior, e a segunda realidade psíquica designa, ao mesmo tempo, as construções fantasmáticas do desejo e a apropriação que ele faz da realidade que é material. Ele vai, Freud, de outra parte, opor o princípio do prazer ao princípio da realidade, que é outra obra bem fundamentada de Freud, princípio do prazer e princípio da realidade. E, finalmente, não devemos esquecer que Freud definiu a neurose como uma espécie de fuga de um fragmento insuportável da realidade material. Então, para eu fugir dessa minha realidade, quando eu quero fugir, você não vê no senso comum alguém olhar e dizer, fulano está dando uma de doido, deu uma de otário. Isso é um mecanismo de defesa da psicanálise, que é uma fuga que o ser humano introjeta na sua psique para dar uma de doido. Então, é um material, né? É como se fosse uma forma de psicose, com a rejeição e um remodelamento dramático dessa realidade. Agora, doutor Edivaldo, o senhor falou numa coisa aí que me deixou muito curioso. O senhor falou sobre inconsciente. Mas o que é inconsciente para a psicanálise? Veja, depois de um século de existência da teoria e das práticas psicanalíticas, tal pergunta ainda poderia ser, de fato, parecer irrisória. Não é essa a posição que defendo, eu enquanto psicanalista. Tal questão insiste em exigir de nós uma maior elaboração, desde que Freud introduziu em seus primeiros trabalhos psicanalíticos o conceito de inconsciente. De fato, a questão sobre o que é o inconsciente foi continuamente sustentada por outro teórico pós-freudiano chamado de Jacques Lacan, cujo ensino constitui nosso eixo condutor na leitura de Freud, enquanto enigma maior que exige uma decifração. Num de seus escritos mais tardios, por exemplo, Lacan surpreende ao estabelecer uma analogia entre inconsciente, psicanálise e a natureza física, a asseverar que a estrutura, sim, da qual a psicanálise impõe o conhecimento, ela é de total inconsciente. Parece bobo lembrá-lo, mas o é muito menos quando se percebe que ninguém sabe o que é isso. Isso não deve nos deter. Nós também não sabemos nada sobre o que é a natureza, o que não nos impede de ter uma física e de um alcance sem precedente, pois ela se chama ciência. Considero, sobretudo, que precisamos, porque não temos podido dar uma resposta mais abrangente a tal questão, sobre o que é o inconsciente, a psicanálise tem sido alvo de inúmeros equívocos. Por isso que existem vários tipos de psicanálise irresponsáveis por aí. Quais são as psicanálises irresponsáveis? Aquelas que pensam que sabe fazer psicanálise e sai precavendo aí uma teoria que não tem nada a ver. Mas, essencialmente, vê-se que a psicanálise tem sido repudiada pelos outros saberes em algumas de suas teses fundamentais, ou ainda tem sido fonte de grandes mal-entendidos entre os próprios psicanalistas. Com isso, o conceito freudiano de pulsão, por exemplo, para tomar um exemplo central nos desenvolvimentos deste volume, e cujo estatuto transdisciplinar pretende enfatizar, é revelador disso. Considerado por Lacan um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, sendo a pulsão não abriu via de reflexão junto aos outros saberes, e mesmo entre os psicanalistas, prestou-se até hoje a equívocos básicos, que podem ser atestados pela desvirtuação produzida pela escola inglesa ao traduzir o termo alemão triade por instinto. Com isso, a gente vai ter contribuições para a educação
várias contribuições da educação, de psicanalistas para a educação, né? Como Donald Winnicott, por exemplo, né? Que é uma sumidade que vai falar da educação no desenvolvimento humano. Se você for estudar educação, você já estudou Winnicott, Donald Winnicott, né? Que vai trazer contribuições riquíssimas para a educação. A história da incompreensão desse conceito de inconsciente talvez possa ser lida como essencialmente ligada à história das resistências ao estudo da psicanálise. A história de uma verdadeira repulsão à pulsão. No entanto, como vemos, segundo a leitura lacaniana de Freud, a pulsão é o conceito psicanalítico que mais se revela inseparável da educação, da questão sobre o que é o inconsciente. Nos anos iniciais do século XX, houve uma intensa e efetiva contestação da cientificidade da psicanálise, o que levou Freud a enfatizar a cientificidade da nova ciência por meio de sua publicação, Os Instintos e Suas Vicissitudes, texto de 1915. Essa contestação, como vimos, era oriunda de filósofos, psicólogos e médicos, os quais contestavam a pretensão à cientificidade por parte da psicanálise. Com efeito, essa rejeição teve início desde que Freud realizou uma conferência em Viena, em 1886, na qual apresentou a teoria do trauma e da sedução das psiconeuroses. Nessa ocasião, suas teorias para a comunidade educacional foram consideradas um conto de fadas científicos, pelo eminente Clement, que escrevera uma obra de referência da sexologia chamada Psicopatias Sexuais. E em 1900, ao publicar a Interpretação dos Sonhos, obra riquíssima de Freud, o não reconhecimento científico persistiu a ponto de seu tratado ser considerado um trabalho estético sobre os sonhos e não como uma teoria científica. Segundo o empirismo lógico, a condição para legitimizar e reconhecer cientificamente um enunciado teórico seria a possibilidade de verificá-lo empiricamente. Como a psicanálise não poderia ser provada do ponto de vista empírico, desta maneira, os enunciados científicos seriam dotados de sentido, e a psicanálise se juntou à educação para ter essa comprovação. E o que se colocava, então, para a psicanálise era a impossibilidade de verificação dos enunciados metapsicológicos, como os conceitos de instinto ou pulsão de vida e pulsão de morte. Porque, gente, na grande teoria de Freud, ele vai dizer que o desenvolvimento humano ele é pautado em duas pulsões. O ser humano ele é pautado na pulsão de vida e pulsão de morte. Essas duas estão dinamicamente entrelaçadas no ser humano. Ao mesmo tempo que eu estou feliz hoje, amanhã eu estou triste e eu quero morrer. Eu quero viver intensamente hoje, amanhã eu quero morrer. Então, é essa pulsão de vida e a pulsão de morte. Portanto, foi por causa dessas oposições que Freud retomou a problemática da função epistemológica da psicanálise na sua obra, Os Instintos e Suas Vicissitudes, de 1915. O que ele quis com isso? Oferecer uma justificativa para a metapsicologia e para a psicanálise, justamente com diversas monografias clínicas, com preocupações de cunho epistemológicos, além de promover a difusão da psicanálise e a formação de novos analistas e a contribuição da psicanálise para a educação. Até o presente momento, né, 19 de abril de 2021, nota-se a irrefutabilidade da existência de um registro inconsciente no psiquismo humano. Registro este ratificado pela experiência clínica da prática psicanalítica em consultório, da qual surgiu legitimamente uma nova ciência, a ciência que possui por objeto material os processos inconscientes. Eis aí a psicanálise. Quando alguém perguntar a você, o que é que faz um psicanalista? Trabalha o inconsciente. Ele é o único profissional na área do conhecimento humano que tem ferramentas que podem acessar o inconsciente e dar justificativas para o que ele sente em nível de
comportamento, ou seja, em nível de desenvolvimento humano. Alguma pergunta por aí, doutor Adriano? Sem mais perguntas, doutor. Pode prosseguir. Ok. Todavia, não seria possível para Freud desenvolver os conceitos fundamentais da psicanálise com a educação sem uma epistemologia, sem a qual também não é possível a construção metodológica de qualquer discurso científico, pois, com efeito necessariamente, um existe em referência ao outro. A argumentação freudiana é simultaneamente simples e clara ao sustentar a cientificidade da psicanálise, pois a psicanálise não empregaria nenhum procedimento distinto daquele realizado no campo dos demais discursos científicos. A gente sabe qual foi a preocupação grande de Freud? Como Freud, ele era neurologista, né? Ele era médico, e ele era psicanálise, e ele desenvolveu a psicanálise, e ele trabalhava o cérebro humano, a mente humana. A única preocupação dele era não deixar a psicanálise vinculada à medicina, para que ele deixasse, o grande advento dele era deixar a psicanálise livre, para que todos pudessem ter formação em psicanálise. Tanto é que ele escreve, ele tem essa preocupação tão grande, que ele diz, um dia eu vou morrer, e o povo vai dizer que para ser psicanalista tem que ser médico. Assim como a gente tem uma mera ilusão de dizer, para ser psicanalista tem que ser psicólogo, alguns têm essa compreensão. E aí Freud escreve um artigo científico na época que leva para as conferências, que é recomendações aos médicos que querem exercer a psicanálise, porque ele traz exclusivamente os perigos de a psicanálise ela recorrer a pessoas que não estão preparadas para esse tratado de responsabilidade. Então, a psicanálise deve ter o mesmo tratamento reservado às demais ciências do conhecimento. Então, precisa de uma formação, precisa de disciplinas específicas, precisa de uma corresponsabilidade, como todas as outras áreas. Dessa forma, é preciso enfatizar que as ciências em geral não surgiram conceitualmente prontas. Com efeito, todas demoraram muito até fixarem seus conceitos fundamentais e sua própria metodologia. Ademais, não foi pela construção clara e bem definida destes que as ciências foram estabelecidas e reconhecidas. Foi preciso, portanto, que elas ultrapassassem momentos de dúvida até que seus conceitos fundamentais pudessem ser estabelecidos. Hoje a gente tem a psicanálise, né? Até o ano de 2020, a psicanálise ela não era reconhecida. Apenas em 2020, a partir de 2020, é que é publicado no Ministério do Trabalho uma portaria que reconhece a prática da psicanálise. Veja o quanto a comunidade de psicanalistas sofreram ao longo de sua existência. Apenas em 2020 é que é tratada pelo Brasil uma portaria para o reconhecimento dessa psicanálise. E agora é que ela está chegando brevemente nas escolas brasileiras. Quantas pessoas não vêm me perguntar, Ed, tu tem material sobre adoecimento do professor, sobre saúde mental, para me dar, porque eu preciso dar uma palestra sobre saúde mental. Veja o quanto a saúde pública brasileira precisou tanto em períodos de pandemia, pós-pandemia, né, que nós ainda estamos nessa pandemia, então nem podemos chamar de pós, né? Ela é pandêmica ainda, o quanto a gente precisa estar com a nossa saúde mental bem amparada, né? Depois que essa tsunami de Covid-19 passar, o quanto os nossos consultórios não vão estar abalados, o quanto nossas escolas, nossos alunos vão chegar precisando de uma atenção à saúde mental. Com efeito, ao comparar a psicanálise com a medicina, por exemplo, é possível afirmar que a segunda, a medicina, possui por objeto material definido o corpo humano, e como objeto formal o conhecimento da causa das doenças com o instinto de atenuá-las e promover a saúde. Por seu turno, a psicanálise, em síntese, né, aí em resumo,
ela possui por objeto material o inconsciente e por objeto formal a etiologia das neuroses, seu significado subjetivo, objetivando, por consequente, sua cura pelo método da associação livre, que o método da psicanálise é a associação livre, ou seja, é falar livremente. Quando você chega no consultório, eu vou falar sobre o quê? Fale sobre o que você quiser. É aí que começa a terapia. Não tem uma regra de fala, é o jogo de perguntas. Então, ainda sobre medicina e psicanálise, assim como o corpo humano e as doenças são dadas empíricos imediatos na medicina, não obstante seus desenvolvimentos históricos, desde Hipócrates, né, até os nossos dias, ora abandonando conceitos ou aprimorando-os, a psicanálise, igualmente, ela possui seu objeto material de estudo na qualidade de dado inegável da experiência, a saber, o inconsciente e suas manifestações, sobre o qual, então, deve erigir seu edifício conceitual. Por isso que, brilhantemente, a psicanálise vai trabalhar, vai comungar fidedignamente com a educação, porque somente a educação ela é capaz de entender o desenvolvimento, os processos de desenvolvimento humano, articulado, claro, com a medicina também. O quadro da presença da psicanálise na cultura neste fim de século XX, que comemora um centenário da descoberta freudiana, ainda é ambíguo, se não confuso, mas nós precisamos estudá-la para esclarecer. Na cultura, a psicanálise tem sido alvo de enorme assimilação e, simultaneamente, de grande repúdio. A onipresença da psicanálise nos quadros das universidades brasileiras, por exemplo, por um lado, e no discurso diário da mídia, por outro lado, né, com entrevistas sobre psicanalistas, né, vez ou outra vocês viram, no programa de Fátima Bernardes, por exemplo, né, a gente já teve entrevistas com a psicanalista, num Fantástico, né, com a morte do psicanalista aí, a gente teve entrevistas com psicanalistas, Ana Maria Braga já traz, né, esse recorte, o próprio Big Brother Brasil já teve uma psicanalista, então a psicanálise ela está ganhando o seu território, ao passo que um certo descrédito do meio Sevet ilustra pontualmente, mas de maneira bastante significativa, pela recente suspensão e adiamento da exposição, Freud, Conflito e Cultura, pela Biblioteca do Congresso de Washington, por exemplo, que manifesta já esses decretos. Cada um ao seu turno, tanto Freud quanto Lacan, porque quando vocês estudarem psicanálise, a gente vai ver que Freud é considerado tradicional e Lacan é uma psicanálise mais moderna. Tanto Freud quanto Lacan ressaltaram que a cultura norte-americana sempre se pautou por uma poderosa resistência ao discurso psicanalítico. Decorre desse fato que a pluralidade das produções teóricas mais criativas da psicanálise contemporânea venha se norteando por uma referência quase absoluta aos desenvolvimentos trazidos pelo ensino de Lacan. Como apontou recentemente Alan Dale, a tarefa que Lacan nos deixou por seu trabalho de retorno a Freud é de uma grande exigência para os trabalhos educacionais vigentes, pois reconhecemos que esse retorno se especifica por não poder ser realizado de uma vez por todas. Se não tivermos em mente que psicanálise e educação é um fato que deve ser repetido em sua virulência, nosso pensamento se desenvolverá sob o ascendente exclusivo do princípio do prazer e não resistirá à tentação que lhe é proposta pelo pensamento dogmático ou ideológico, cuja função é de fazer com que se cale a questão singular, trazendo-lhe de uma vez por toda uma resposta coletiva. A correlação existente entre psicanálise e educação na atualidade dá-se-á pela necessidade que o ser humano ainda tem de conceituar o ser humano. Ou seja, por mais teorias que a gente tenha que descreva o que é o ser humano parece que ainda há uma incógnita, porque o ser humano está em processo de evolução sempre. A gente não tem um ser humano pronto, acabado. A gente tem um ser humano em construção. Então, hoje nós temos
várias versões de seres humanos. E são essas várias versões que estão dando um retrato ao ser humano de complexidade, de inquietude para estudar o comportamento humano. Por que o fulano age assim, desse jeito? Vixe, fulano parece que é doido. Então, nós somos movidos pelas situações contextuais. É o contexto que exige da gente uma postura de ser humano adequada àquele universo. Já dizia Marcos Banho, né, quando ele vai trabalhar a língua portuguesa, ele diz que a língua, não existe uma língua portuguesa, existem várias línguas, porque em várias regiões existem vocábulos, né, diferentes. De repente eu digo uma palavra aqui, que quando eu chego em São Paulo, a pessoa não sabe do que eu estou falando, linguisticamente. Então, há uma complexidade desse ser humano que a psicanálise, através dos seus estudos, tenta moldar o ser humano para que ele compreenda as várias versões desse ser humano. Doutor Adriano, alguma pergunta por aí? Sim, mais pergunta, doutor. Pode prosseguir com a finalização. No entanto, né, há uma necessidade dos intelectuais, das pessoas intelectuais desse país, voltarem-se para a psicanálise para estudá-la, não de forma curiosa, mas de forma técnica. E aí, eu estou de braços abertos, o Instituto de Ensino de Psicanálise de Pernambuco, sua unidade Caruaru e Recife, está de braços abertos para receber os acadêmicos aí que queiram ingressar nesse universo que eu digo e ouso a dizer que a profissão do novo século vai ser aquela pautada na compreensão da gente entender a nós mesmos, principalmente, e depois entendermos o outro. E com esse apelo, eu me despeço de todos vocês com votos de estima, apreço, né, calor humano, e dizer que estou disponível a levá-los para essa embarcação, né, para esse voo que é inexplicável e que a gente não quer retornar nunca mais, quando é nos dado a oportunidade de a gente estudar a nós mesmos, a nos transformarmos a nós mesmos. A gente buscou em outras profissões capacidade de se qualificar, de se atualizar, para ganhar o mercado e até o mundo. Mas a psicanálise, ela faz com que você ganhe o seu mundo. E com a oportunidade de ganhar o seu próprio mundo, você adquire o mundo, os outros mundos, os mundos de alguém. E aí fica esse apelo, né? Na capacidade que nós possamos desenvolver de que a psicanálise dá essa ferramenta, essa autoferramenta de gerenciar suas próprias emoções e seus próprios sentimentos através do funcionamento psíquico. Ok? Obrigado, doutor Edivaldo Pontes. Foi uma ótima palestra. Quero agradecer também a presença dos alunos da FamaSul, da Unopar, da FAESC, também da Faculdade Maurício de Nassau. Quero agradecer também a presença dos acadêmicos da Academia Palmarense de Letras, né, que mandam também um abraço para o senhor Edivaldo Pontes. Ficamos também muito agradecidos, muito agraciados com a sua palestra, doutor. E contamos com você nas próximas vezes em que a gente possa solicitar ou precisar de sua presença para nos esclarecer melhor, né, o que a psicanálise nos reserva para o futuro. Estou à disposição, viu? E quando tudo isso passar, eu fico devendo uma presença pessoal, né? Um momento pessoal para que nós possamos, face a face, discutir e descortinar esse conhecimento científico que é a psicanálise, que ainda precisa ser muito reconhecida no nosso dia a dia. Com certeza, eu também sou psicanalista, né? E venho compartilhar com essas suas informações. Quero deixar aqui um abraço para todos e aqui a gente se despede de todos vocês. Ótimo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ótima noite a todos.